A minha entrevistada de hoje será Luciana Provasi, que é diretora de gestão humana da Stoller. E o tema da nossa entrevista será: colaboradores satisfeitos incrementam lucratividade das empresas. Oi, Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Divino. Eu que agradeço aqui a participação. Adoro falar sobre esse tema. Pois é um tema que está tão, assim, acho que eu posso falar que está na moda, né? É um tema que está todo mundo falando sobre ele, porque a dificuldade de retenção das pessoas nas empresas está cada dia maior, não está? Com certeza. Esse é um grande desafio, acho que de todas as organizações, né? Não só dentro do agronegócio, acho que esse em termos de pessoas, né, e colaboradores, acho que é o maior desafio. Conta pra gente quem é a Stoller. A Stoller é uma empresa do agronegócio, acho que para quem está no setor, né, mais especificamente, nosso segmento se trata dos produtos biológicos, fisiológicos e nutricionais. Então, o que a gente entrega para o nosso cliente é uma melhoria na performance das plantas. Então, mercado bem específico, bem segmentado, né? Então, bem diferenciado aí, até em termos de acesso ao mercado, né? Então, são outros desafios aí, falando do próprio mundo do agronegócio. Entendi. Tem uma pesquisa que eu estava olhando os números e eu achei bem interessante, ela é da Harvard Business Review, que mencionou um aumento médio de 37%, que é um número considerável, na satisfação dos clientes e de 21% na lucratividade para empresas que investem na satisfação dos colaboradores, que é esse tema, que você é apaixonada por ele e tal. Como é que a Stoller do Brasil conseguiu traduzir esse investimento em resultados tangíveis para a empresa? Acho que tudo passa pelas pessoas, né, Divino? Os clientes são pessoas, os colaboradores são pessoas, todos os nossos stakeholders, né, fornecedores, comunidade. E não tem como a gente entregar um resultado melhor para os nossos clientes, e não tem como a gente expressar nessa relação com o cliente tão transparente, ganha-ganha, né, de parceria, se a gente não tiver um tratamento internamente que expresse isso da mesma forma, que a gente estabeleça relacionamentos saudáveis, que as pessoas queiram estar aqui e queiram fazer o melhor delas, né? Então, eu acho que tudo passa por aí. E nesse entendimento é que a Stoller já de uma cultura bastante voltada, né, para o foco no cliente, para o foco em pessoas, né, pessoas sempre foi um valor da Stoller, foi aí que apareceu, né, principalmente aí alguns anos atrás, a necessidade da gente focar com uma força ainda maior nisso, né, olhando para o que a gente tinha naquele momento, né, em termos até de cultura, e o que a gente precisaria fazer de ajustes, adaptações, para a gente continuar entregando esse relacionamento tão sólido que a gente tem lá com o cliente, internamente também, né, e atingindo melhores resultados, obviamente, na empresa. Então, foi nesse momento é que a gente veio fazer uma releitura do que a gente tinha em termos de cultura e o que a gente precisaria fazer de adaptações para atingir esses resultados. O fato de ser uma empresa do agro muda alguma coisa nesses conceitos? Olha, em termos do conceito humano, não muda, né? Porque o ser humano ele está em todo lugar e ele tem as mesmas necessidades e tal. Mas eu acho que o que muda é o perfil do colaborador, o perfil de cliente. Eu diria, principalmente o mercado agro no Brasil, e aí eu vou me limitar a falar do Brasil, até porque a gente agora né, com uma empresa global, a gente sabe que é muito diferente, né? Isso depende muito de cultura local também. Mas eu vejo que o agro é um mercado onde o relacionamento humano é bastante importante. Para se fazer negócio, eu diria que é fundamental. Então, ele não está baseado somente naquilo que você entrega de resultado, mas também como que você estabelece as relações humanas. O agro brasileiro ele é muito diferente do agro de outros países. Vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, que é a nossa grande referência.
Olha, assim, eu acho que tem uma base que ela é igual em todos os países, né? Porque as necessidades em termos de produtividade e tal são as mesmas. Mas como o perfil cultural local ele afeta muito, inclusive a forma da gente se relacionar e de fazer negócios, a gente tem percebido que tem diferença sim. Então, por exemplo, né, no mercado brasileiro, a gente percebe que a gente tem um cliente que ele está mais disposto a ter relações mais próximas, ele estabelece o vínculo de confiança também dessa forma. Né? Não só naquilo que você entrega, num produto de qualidade, excelência, que com certeza isso faz muita diferença na relação de confiança, mas na forma como você se relaciona com ele também. Agora, a gente já percebe que num perfil americano ele já é mais pragmático. E às vezes ele não está muito interessado de você ir lá, bater um papo com ele, fazer um relacionamento um pouco mais de longo prazo, né? Um pouco mais afetivo, diria, né? Então, tem essas diferenças, né? E aí a gente vai ter que sempre observar e atender as necessidades conforme o público-alvo. E isso reflete não só no cliente, mas reflete também nas necessidades dos colaboradores. Eu acho que muita gente deve estar nos ouvindo agora e querendo entender um pouco mais, né? Como reter as pessoas na empresa, como criar esse nível de satisfação, diminuir esse turnover, né? Essa rotatividade tão grande de funcionários. O Brasil tem muito disso, né? As pessoas começam a trabalhar, daqui a pouco vão embora e você fala, nossa, vou ter que começar de novo, começar do zero, Muito treinar as pessoas. investimento. Nossa, assim, é um país que não é fácil, mas você tem exemplos para você compartilhar conosco de como esse aumento da satisfação dos colaboradores impacta positivamente, principalmente na satisfação dos clientes? Sim, com certeza. Eu até não gosto do termo retenção de talentos, Divino, porque eu acho que as pessoas não deveriam ficar aqui porque elas são retidas por alguma coisa, mas porque elas querem permanecer. Porque o ambiente é bom. Qual seria o termo que olha, eu vou colocar isso na minha vida. Eu vou substituir, então não vou falar de retenção mais, eu vou falar de quê? Permanência das pessoas na empresa. O que faz as pessoas Permanência. permanecerem, né? Exatamente. Porque é isso que eu falo, o pessoal fala assim, não, mas a gente vai fazer isso porque daí a pessoa, se ela quiser sair, ela vai perder dinheiro. Eu falo, gente, mas eu não quero que ela fique aqui obrigada, eu quero que ela fique porque ela quer ficar. Né? Então, assim, esse é o que eu... Porque é bacana, porque é legal para ela. E porque eu acho que a chave de tudo é como que você cria um ambiente em que não só em termos afetivos, né? Ele tem um vínculo emocional, acho que aí começa pelo vínculo emocional que se estabelece com a empresa, né? E a empresa, quando eu falo, é com as pessoas da empresa, né? O que é a empresa? São as pessoas. Então, começa pelo vínculo emocional, mas a gente precisa criar um ambiente e que ele seja propício ao crescimento das pessoas, que ele veja um significado naquilo que ele faz, que ele entende que aquilo que ele entrega no final do dia, porque a gente passa muitas horas no trabalho, faz sentido. Muitas. Né? Então, assim, se ele não vê que faz sentido aquilo que ele entrega, que ele não vê que tem valor para o cliente final, ou para quem está numa área interna, para o cliente interno mesmo, né, que é a área vizinha e tal, se ele não vê que ele faz algo que tem sentido, por que ele vai ficar? Então, acho que essa dinâmica de como que você vai fazer isso acontecer é que é a chave. E aí parece tudo muito simples, mas tem uma complexidade imensa de você fazer isso acontecer. E acho que tudo começa, Divino, pela formação da liderança. Então, esses dias mesmo eu estava falando um pouco sobre cultura num outro evento, e para mim, quando a gente fala de cultura organizacional e que ela está assim, intimamente conectada com a estratégia da empresa, com os resultados de negócio, a cultura, acho que talvez seja a única coisa em gestão de pessoas que ela precisa ser de cima para baixo. Se não for top-down, ou seja, se a primeira pessoa ali, né, da liderança, né, ela não esteja alinhada totalmente aos objetivos que a gente tem em termos culturais, a gente não consegue fazer nada dali para baixo que esteja alinhado com isso.
Então, tudo passa pelo desenvolvimento da liderança, né? Um alinhamento entre eles, um estabelecimento de compromissos claros entre os líderes, começa pela alta gestão da empresa, mas passa por todos os níveis de liderança. O que se espera do papel do líder para que se criar esse ambiente que a gente estava falando aqui, que as pessoas queiram ficar. Né? E aí, exemplos práticos disso é como que ele desenvolve as pessoas da equipe dele, como ele estabelece essas conversas que falam abertamente sobre carreira, sobre interesses, sobre o que não está indo bem também, né? o que precisa ser corrigido. Então, são atividades que são bastante, parece que corriqueiras, mas elas são bastante complexas na prática, né, de se fazer bem feito. E conforme a gente foi percebendo ao longo dos anos, né, que a gente vem acompanhando essa questão do clima, da Stoller, já faz uns 5 ou 6 anos, né, de ano a ano, a gente aplicando pesquisa, fazendo devolutivo, fazendo melhorias, a gente percebe que ao criar um ambiente muito aberto para as pessoas dizerem o que não está indo bem, ou o que está também, porque isso é uma boa sinalização para a gente também, né, o que a gente precisa continuar fazendo, você cria um ambiente de colaboração, porque clima, cultura, não se faz com uma única pessoa. Todo mundo precisa estar envolvido. E é esse ambiente colaborativo, em que as pessoas se sentem à vontade para dizer o que pensa, que a gente precisa cultivar, né? Porque ele sente que tem segurança psicológica suficiente para ele poder dizer o que não está bom e ele vê que, de fato, houve uma escuta ativa desses líderes que estão apoiando, e a área de gestão humana também, né, como parceira, principal parceira dos líderes nesse tipo de projeto, é fazer as melhorias que, de fato, precisam ser feitas, né, e que estão sendo sinalizadas por eles. Luciana, no geral, como é que é a receptividade do líder? Quando se chega para ele e fala assim, olha, precisa de dar uma melhorada, precisa de mudar um pouco, precisa de ouvir mais as pessoas, porque muitas vezes quando se chega num posto de liderança, presume-se que a pessoa ela já tem muito conhecimento para compartilhar, né? Mas nesse caso, ela vai ter que ouvir as pessoas para assimilar mais desse conhecimento. Sim. Como é que é essa aceitação? Como é que é essa receptividade? Olha, Divino, a gente tem pessoas de diferentes perfis, então para alguns é mais fácil essa assimilação, para outros é bem mais difícil. E todo movimento de cultura que se faz, né, tudo que você quer mexer, eu diria que é um processo lento, e assim, dica, né, para os nossos colegas da área de recursos humanos, a gente precisa persistir, porque é um processo de transformação bastante lento. E acho que outra dica que eu dou, sempre tem aqueles que são os puxadores, que são aqueles líderes que já estão mais dispostos a fazer as mudanças, eles têm mais abertura, têm mais flexibilidade, entendem que aquilo é estratégico e importante. Então, comece por eles. Vão ter aqueles líderes do meião, né, que só estão parados, esperando ver o que vai acontecer para tomar uma posição. Tem os resistentes. Sempre terão os resistentes. Alguns, quando você estabelece, né, claramente que você está num processo de transformação cultural, que você vai mexer, sim, com a questão da satisfação das pessoas, e isso vira realmente uma estratégia muito clara para a empresa, alguns vão ficar pelo caminho, porque se passa um ano, passa 2, passa 3, se o líder não entendeu qual que é o papel dele e que ele precisa fazer alguns ajustes, de algum lado, né, vai acontecer essa desvinculação. Ou ele não vai aguentar, ou a empresa não vai aguentar. Né? Então, isso acontece também. São riscos do processo de transformação. Mas, em geral, eu vejo que, mesmo para os mais resistentes, se você consegue ir aos poucos, né, o resultado ele não é rápido, né, por isso que eu falo tanto da disciplina, da persistência nesse processo de transformação, né?
Mas se aos poucos você vai mostrando que é possível sim fazer diferente e que quando a gente faz diferente o resultado é outro, ele vai se animando, sabe, Divina? Eu vejo hoje, por exemplo, os gestores da Stoller, a gente aplica a pesquisa de clima, chega no dia seguinte eles já querem o resultado, eles querem ver se eles melhoraram de um ano para o outro. Então, eles percebem que realmente, quando ele faz as melhorias necessárias, ou seja, isso é uma... Eu acho que não tem maior demonstração de escuta ativa que ele pode fazer é ele transformar esses pontos de melhoria que a própria equipe está trazendo para ele em ações reais. É muito orgulho para ele depois ver que passa num ano, a equipe percebe a diferença e traz o retorno, o reconhecimento para ele. Né? Então, isso também é muito gratificante, né? Porque no papel do líder, eu acho que a pessoa que se dispõe a estar nesse papel, ela precisa também gostar e se motivar com esse tipo de reconhecimento, ver, né, que as pessoas estando mais satisfeitas, né, e vendo que a empresa, né, é um ambiente melhor para se trabalhar, isso é um alimento para esse líder, né, para ele continuar fazendo o trabalho dele. Luciana, com o advento das redes sociais, todo mundo se sentiu capaz de dar opinião sobre muita coisa. Sim. Muitas vezes, antigamente, nas empresas, as pessoas tinham medo de falar ou tinham algum receio qualquer. E não vou dar opinião, não vou dar palpite. Isso nem é problema meu. Meu problema é chegar aqui, fazer o meu trabalho e ir embora. E hoje não. Quando as pessoas dão esses feedbacks, como filtrar esse feedback para que realmente isso possa melhorar os processos da empresa? E se você filtra, logicamente, muita coisa fica pelo caminho. Ao mesmo tempo, você não magoar as pessoas que deram o feedback e que não tiveram aquela opinião ouvida, valorizada, digamos assim, na cabeça dele. Não sei se eu fui claro. Sim, não, eu acho que para mim isso é bem comum, né? Quando a gente aplica, por exemplo, pesquisa de clima mesmo, ali você está pedindo opinião, por exemplo, na última pesquisa de clima, a gente teve 91% de participação. Então, assim, quase que todos é muita coisa. É muita coisa, né? Então, lógico que sempre você cria uma expectativa naquelas pessoas de que, né, cada ponto que ela trouxe será acatado, será ouvido. Eu acho que o que é importante, como a gente está falando de... Todo mundo é adulto, né? Então, eu acho que a primeira coisa é como é que foi esse combinado. E aqui na Stoller, a gente tem um combinado bem claro, porque a gente faz uma devolutiva geral para os colaboradores. Então, eu tenho a oportunidade todos os anos de falar para eles no que a gente vai focar. E onde que a gente foca? Naquilo que teve mais frequência, né? Naquilo que tem mais representatividade. Agora, só porque um só falou eu não vou considerar? Não, dependendo do que for, às vezes eu posso fazer alguma coisa muito específica. Porque o que a gente aprendeu ao longo dos anos é que tem um resultado geral, que é da empresa, e que quando você está lá no começo, o resultado está baixo ainda da pesquisa de clima, eu diria que a gente está cortando mato alto, né? Isso é mais fácil. Você vai fazendo algumas modificações, você já começa a ver melhorias rapidamente. Mas quando você começa a melhorar todo ano o seu resultado, você começa a ter que pegar na grama baixa, né? E começar a detalhar um pouco mais. Aí que vem as contribuições que são menores, que são mais específicas também. E aí a gente tem uma prática aqui na Stoller, que além dessa devolutiva dos resultados geral que eu faço para todos os colaboradores, depois disso, cada gestor faz uma devolutiva específica da sua área. Então, eles já têm o resultado geral da empresa, e eles vão ver o resultado daquela área especificamente, e é uma apresentação presencial, daí só com a equipe, da área de gestão humana participa a business partner, e aí os colaboradores têm a oportunidade de qualificar. Então, além dele falar, por exemplo, eu acho que a gente não está trabalhando bem em time, é uma pergunta assim, fechada, né, na pesquisa. Ali no presencial, ele vai falar, mas por que vocês acham que a gente não trabalha bem em time? Tem algum problema com alguma área específica? Teve algum episódio que vocês podem exemplificar do que para vocês aquilo não é trabalho em time? Então, à medida que ele vai qualificando, a gente pode ter ações bem pontuais e bem específicas.
Então, eu já tive, por exemplo, em devolutiva de uma área, que trouxe para o gestor que ele não se sente informado porque ele vê que outros gestores fazem reuniões periódicas e o gestor dele, que era a pessoa que estava ouvindo, não tem a mesma prática. Não tem uma periodicidade de comunicação. Aí o gestor, você vê, é uma ação muito pontual daquela área e é um compromisso que aquele gestor precisa estabelecer. Então, acho que também, assim, quando as pessoas percebem que, lógico, a gente não vai conseguir dar conta todos os anos de 100% do que foi falado, as demandas pesquisa, ali, de todas as demandas, a gente não vai conseguir dar conta daquilo. Mas, à medida do que a gente vai dando conta, a gente também tem uma outra prática bem importante, que é, quando eu estou cuidando de alguma coisa que foi trazida pela pesquisa de clima, eu aviso as pessoas. Gente, eu estou dando acesso para uma plataforma de inglês para 100% dos colaboradores, porque isso foi citado na pesquisa de que é uma necessidade. Né? Se eu mudei um benefício, né? Se eu mudei alguma coisa, por exemplo, a gente fez o prolongamento lá da licença maternidade e paternidade, eu associo, isso foi falado na pesquisa. Né? E aí a gente está acatando. Em 1 minuto, como é que é para a empresa receber o título ou o selo de Great Place to Work? Olha, Divino, nunca foi pelo ranking que a gente fez essa pesquisa. Porém, lógico que para a gente é muito orgulho poder fazer parte das melhores empresas para se trabalhar. E saber que aqui é um bom ambiente, né, que as pessoas valorizam, né, o ambiente como um ambiente de crescimento, como uma empresa em que tem um alinhamento forte com os valores pessoais deles, para a gente isso é o maior motivo de orgulho que nos faz continuar seguindo. Né? Percebi seu nível de satisfação, seu brilho nos olhos. Eu adoro isso daqui, gosto muito desse assunto. Luciana, que bom, gostei muito de conversar com você, que bacana, você fala assim, sorrindo, né, com aquele jeito gostoso. Obrigado por compartilhar esse momento tão gostoso, tão prazeroso comigo e com a minha audiência. Prazer foi meu. E parabéns, viu? Parabéns. Que continue. Depois, mais para frente, vamos conversar de novo para saber o que mais tem de novidade, tá bom? Isso aí. Obrigada, viu? Abraço para você, até mais. Abraço, tchau. Eu conversei com a Luciana Provasi, que é diretora de gestão humana da Stoller. Eles estão conseguindo aquilo que muitas empresas querem, manter a satisfação das pessoas que trabalham ali, brilho nos olhos, falar com amor, né, coração pulsante. É disso que a gente precisa. E o tema do nosso bate-papo foi: colaboradores satisfeitos incrementam lucratividade das empresas. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei aí, né? Não custa nada deixar um gostei. Se inscreva nesse canal, deixe um comentário e compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.